Vocês já imaginaram se a gente pudesse ter acesso à opinião que as pessoas tinham sobre os carros antigos na época em que eles eram fabricados? Legal, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos no YouTube. Hoje eu vou começar uma série um pouquinho diferente, com base em reportagens antigas feitas pela revista Quatro Rodas. Quem conhece o site do meu Fusquinha, sabe que lá tem uma página dedicada à história do Fusca, que na verdade não era contada por mim, mas eu punha o link de alguns outros sites onde eu achava que a história do Fusca era muito bem contada. E um dos links que eu punha era para o acervo digital da revista Quatro Rodas. O site deles tinha uma página dedicada a todas as reportagens que eles já fizeram sobre Fuscas na história da revista. Algo que eu achava espetacular, mas infelizmente isso foi tirado do ar esse ano. E sinceramente eu quase chorei quando eu vi que isso não estava mais no ar e eu não tinha imprimido no mínimo a reportagem do ano do meu Fusquinha, que é de 1973. Só que hoje eu estou muito contente, porque eu consegui achar um outro site que a pessoa fez aquilo que eu não fiz, que foi de dar um print de todas as reportagens que tinham no acervo da revista e replicar aquela informação para o site dele. Não sei se isso é certo ou errado do ponto de vista aí de direitos autorais, mas vamos deixar isso de lado. Eu só tenho a agradecer a quem fez isso, porque devido a isso hoje eu ainda tenho acesso àquela informação maravilhosa aí dos anos 70, que se não fosse isso estaria perdida aí no tempo. Então o que eu pretendo fazer no filme de hoje, inicialmente eu pensei em ler o artigo para vocês, a reportagem, mas depois eu pensei que isso poderia ser tido como plágio. Eu li a reportagem e eu vou falar para vocês, do meu ponto de vista, o que é que tinha na reportagem sobre a linha de 1973 da Volkswagen. Eu espero que vocês gostem. A revista começa a reportagem ressaltando uma coisa que a gente conhece até hoje, dos Fuscas e de toda a linha dos refrigerados a ar, que são carros simples e resistentes. Mas na linha 73, eles achavam na época que a linha tinha mudado pouco e que o carro consumia muito para um desempenho modesto. A reportagem começa com uma tabela destacando os pontos que a Quatro Rodas achava como ruim, regular, bom e ótimo. Eu vou mostrar para vocês aqui os pontos que eles achavam ruim e ótimo. Então, como pontos ruins, eles destacavam a estabilidade, os freios, o desempenho e o conforto. E como ponto ótimo, a transmissão. É curioso que a Quatro Rodas fazia uma comparação do modelo 1300 do Fusquinha quando eles fizeram uma reportagem em 1967, quando foi lançado o Fusca 1300. E nessa comparação que eles fazem, eles comentam que em 1967 eles achavam que o Fusca teria ainda uma vida longa, vamos dizer assim. Mas em 1973, 6 anos depois, eles acham que poderia ter tido mais mudanças do que o que realmente aconteceu. Eles acham que a evolução do Fusca foi pequena em relação ao que poderia ter sido. E aí eles puxam um gancho para a Volkswagen alemã, onde na Alemanha já existia o Fusca que a gente conhece hoje em dia como Super Beetle, que ele tinha suspensão MacPherson na dianteira, ele tem um para-brisa arredondado, um painel dele não é reto, né? Então tem assim um painelzinho um pouquinho para frente, como a maioria dos outros carros, a suspensão traseira com junta uma cinética, ou seja, as rodas não tem aquela diferença de cambagem na medida que a suspensão sobe ou desce, e que isso era uma evolução enorme no mesmo carro, ou seja, que a Volkswagen poderia manter o conceito do Fusquinha
com uma grande evolução, como foi feita na Alemanha, mas que aqui no Brasil a filial brasileira ainda estava muito defasada. Quanto às novidades da linha 73, a Quatro Rodas destacava algumas coisas que são muito comentadas ainda até hoje. A principal delas foi a mudança do farol, que antes era aquele conhecido como olho de boi, para o farol vertical, usado até o final aí da produção do Fusca. Além disso, eles comentavam do apoio de braço, que tinha sido mudado o formato dele, as entradas de ar da tampa do motor para o Fuscão, que antes eram só aquelas... agora eu não me lembro exatamente qual é o número de aletas, isso daí tem alguns sites que comentam qual é o número que tinha antes e passou a ter depois. Mas antes eram aquelas entradas retangulares, né, dos dois lados, e depois passou a ser aquela que começa maior em cima e vai afinando, né, com um número maior de entradas de ar na tampa traseira. Assim como ficou também até o final da produção do Fusca. Outra coisa que eles comentavam era a diferença do Fusquinha 1300 para o Fuscão, que o Fusquinha continuava com janelas fixas traseiras, um acabamento mais simples, onde o painel era pintado na cor do carro, no Fuscão era aquele imitando o jacarandá. A falta aí de alguns itens cromados, como o aro de velocímetro, o friso central do capô, que no Fusquinha não tinha. E uma coisa curiosa também, que eu acho que sumiu um pouco no tempo, que era uma versão simplificada do 1500. E lendo a reportagem, pelo que eu entendi, era um Fusquinha, ele era exatamente igual ao Fusquinha, só que com o motor 1500. Eles até comentam que ele tinha o painel pintado na cor do carro, assim como era no Fusquinha, contrastando com o preto do porta-luvas e do cinzeiro. Algo que a gente está super acostumado a ver hoje em dia. Na época parece que eles achavam isso um pouco estranho. Eles comentavam também sobre a preocupação da Volkswagen em manter um custo mais baixo em relação aos concorrentes. E os concorrentes que eles citavam aqui seria o lançamento do Chevette e do Dodge 1800, conhecido aí como Dodginho posteriormente, ou Dodge Polara. Se por um lado eles comentavam que o carro tinha mudado pouco de 67 para 73, por outro lado eles reforçam que isso seria uma vantagem. Eles até dizem que era o carro mais testado no Brasil, por ser um carro que pouco mudou aí durante a evolução dos anos anteriores. Então era um carro de fácil manutenção e com a maior rede de concessionárias no país. Outra coisa que eles comentam é que o carro era muito adequado a ser usado nas estradas de terra. A reportagem continuava falando daí sobre a suspensão do carro. E falava que um dos pontos bons é que ela é independente nas quatro rodas, simples e durável, com feixes de mola e barras de torção na traseira e amortecedores hidráulicos. Mas novamente eles ressaltam o problema da suspensão traseira que altera a cambagem das rodas. E aí eles comentam que a suspensão era muito adequada do ponto de vista de conforto, porém não de estabilidade. E mais uma vez eles fazem um gancho com o Fusca alemão, onde as rodas traseiras elas subiam na vertical, e não como no Fusca brasileiro, que quando elas levantam elas alteram completamente a cambagem. Eles comentam também que no Fuscão, né, no 1500, foi adicionada uma barra estabilizadora traseira que alivia um pouco esse efeito, mas que ainda assim não chega a ser tão bom quanto a suspensão do Fusca alemão. É curioso a quantidade de comparação que a revista fazia com o Fusca alemão da época. A respeito do motor, mais uma vez eles comparam com o Fusca alemão. E eles comentam que o nosso 1300, pelo que eu entendi, na Alemanha existia 1300 e 1600. E aqui no Brasil a gente estava com 1300 e 1500. Eles comentam que o nosso 1300 aqui no Brasil levava 30 segundos,9 para chegar a 100 km por hora, enquanto na Alemanha ele chegava a 100 por hora em 24,6 segundos. E que a solução para isso foi o lançamento do 1500 aqui no Brasil, mas que mesmo assim o 1500 brasileiro não acelerava tão rápido quanto o 1300 alemão.
O 1500 brasileiro acelerava de 0 a 100 em 26,1 segundos, portanto aí quase cerca de 1,5 segundo, se não me engano, a mais do que o 1300 alemão. Eles comentavam também que o 1500 no ano de 1973, eu nem sabia disso, ele tinha tido a taxa de compressão aumentada de 6,6 para 1 para 6,8 para 1, tinha tido carburador, distribuidor e eixo de comando de válvulas recalibrados. Eu sinceramente desconhecia esse fato até agora. E outra coisa que eles comentam também na reportagem é que o consumo era ainda, apesar do carro ter a fama de ser econômico, ainda era muito elevado em relação a alguns concorrentes, se for comparar o baixo desempenho com o consumo. A Quatro Rodas também não elogiava nem um pouco a estabilidade do carro. Eles comentavam que o Fusca era um carro excelente para se dirigir na cidade, mas que na estrada, principalmente acima dos 80 km por hora, não era nada agradável. Eles comentam que o carro, por ter um motor traseiro, ele tem a frente muito leve, e essa diferença de peso entre a frente e a traseira deixava o carro muito instável, sofrendo demais com a ação de vento. Então eles comentavam que eles fizeram uma viagem de teste e que numa noite aí que estava ventando bastante, o vento desviava bastante o carro, deixando, pelo que parece, eles estavam andando numa estrada de pista simples, que de vez em quando o carro desviava e chegava a passar muito próximo dos veículos que vinham no sentido contrário. Outra coisa que eles comentam é que o carro saía muito de traseira na curva, que isso para motoristas experientes é um comportamento desejável, mas que para motoristas inexperientes é um comportamento difícil de ser corrigido, porque quando o carro sai de traseira a gente tem que virar o volante para o lado ao contrário da curva para corrigir. Quando é um carro que sai de frente, a gente simplesmente vira mais o volante para o mesmo lado da curva e o carro volta na sua trajetória. O Fuscão tinha um pouquinho menos essa tendência por causa da barra estabilizadora traseira que eu já comentei, mas que não era muito diferente do Fusquinha 1300. E uma coisa muito curiosa que eles falam na reportagem é que para minimizar a ação do vento, eles fizeram um teste circulando com um saco de areia de 100 kg no porta-malas dianteiro do carro, para tentar equilibrar um pouquinho aquela diferença de peso que eu comentei que o carro tem a mais na traseira. E que isso melhorava aí bastante a dirigibilidade do carro em altas velocidades e principalmente minimizando aí a ação do vento. Aí sobre o conforto, a revista falava sobre a mudança no descansa-braço da porta direita, mas ao mesmo tempo eles falam que não acreditavam como a Volkswagen tinha colocado aquele apoio de braço só na porta do lado direito e não na porta do lado esquerdo. Então, como que aquilo iria ajudar o motorista, já que o motorista está do lado esquerdo? Outra coisa que eles comentam é que os bancos eram duros. Bom, com o padrão dos carros atuais, os bancos do Fusquinha, sinceramente, são super macios, isso talvez duros para a época. E que a posição também não era confortável, que em viagens doía a coluna, e que os pedais também não ajudavam, pois eles ficam muito na vertical e não tem um descanso para o pé esquerdo. Em relação ao porta-malas, eles comentavam que achavam o porta-malas muito traseiro, principalmente aquele atrás do banco, muito pequeno, mas que isso poderia ser melhorado porque o banco dava para dobrar, passando, se não me engano, de 74 litros para 238 litros, se não me engano. E aí eles comentam também que no banco traseiro dá para acomodar 3 pessoas, bem apertado, e é ruim para o passageiro do meio, porque tem um túnel central muito alto, que é parte do chassi do carro, e que é algo que era semelhante também ao túnel central de carros com motor dianteiro e que tinha um eixo cardan passando para as rodas traseiras. Porém eles falam que o acabamento era bom, que o painel, apesar de ser simples, os instrumentos eram bastante visíveis e com boa pintura, com bom desenho,
e o carro era bem acabado em termos de estofamento também. Quanto ao ruído do motor, eles comentavam que o carro tinha um bom isolamento acústico na chapa traseira, porém isso não era totalmente suficiente, porque é uma característica dos motores a ar não ter o barulho abafado, né, como acontece nos motores refrigerados a água, e também ainda um pouco aumentado pela existência da ventoinha, que está em constante movimento ali atrás. E então a reportagem era finalizada concluindo que o carro era um carro prático, barato, bom para aqueles que buscam simplicidade e confiabilidade, mas que era um carro pobre na questão de conforto e de desempenho principalmente. Eles ressaltavam que o único ponto realmente bom era o acabamento, mas que de resto, aí mais uma vez eles comparavam a Volkswagen brasileira com a Volkswagen alemã, falando que a Volkswagen brasileira ainda poderia melhorar muito o carro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O que eu falei aqui foi o ponto de vista da reportagem, da revista Quatro Rodas na época. Eu adoro ler esse tipo de coisa porque não é a visão que a gente tem hoje, depois de 40 anos. É a visão que as pessoas tinham na época que o carro era 0 km, dentro do contexto daquela época. Então eu realmente adoro ler esse tipo de coisa, essas matérias antigas. Bem ou mal, eu acho que a gente sabe dos problemas que o carro tem, enfim, mas eu não deixo de amar o Fusquinha por causa disso, muito pelo contrário. Eu acho que hoje em dia, assim como eu já falei em alguns outros vídeos meus, esse tipo de coisa é exatamente o que dá o prazer de dirigir o Fusquinha. É o que dá diversão nele, é o que torna ele diferente de um carro normal, é o que motiva as pessoas a terem um Fusquinha hoje em dia. Eu vou deixar agora no final do vídeo alguns dados aí que tinham no teste. Tem dados de desempenho, tem dados de preço e de diferenças de acabamento, que eu acho bem legais também. Um abraço a todos, obrigado por assistirem os meus vídeos e até a próxima.